de repartir com você nessa noite em nome de Jesus. Não especificamente quero falar sobre a China, mas quero me apropriar também dessa bandeira vermelha, desse país continental, terceiro maior geograficamente em tamanho do mundo, só perde para a Rússia e para o Canadá. Quero falar da igreja na China. Não da China propriamente dita, mas da igreja de Jesus Cristo, assim como nós, igreja de Jesus no Brasil. Quero falar um pouquinho da igreja de Jesus Cristo na China e o que eles têm passado e como têm reagido, para que a gente possa aprender muito com os nossos irmãos de olhinhos puxados. Primeiro, eu preciso fazer uma introdução e explicar para você algumas coisas para que você entenda. A China, ela foi governada, monarquia, por dinastias, por séculos. É um país de uma cultura milenar, o país com maior população mundial. 1,4 bilhões de pessoas moram nesse país continental. Para você ter uma ideia, de cada 6 pessoas no mundo, 1 é chinês. Só para você entender isso, é a mesma coisa de cada 36 pessoas no mundo, 1 ser brasileiro. Só para você entender a grandeza desse país continental e a quantidade de habitantes que lá moram. Mas eu preciso começar dizendo uma coisa importante que aconteceu há 70 anos atrás, especificamente em 1949, onde houve uma grande revolução e de monarquia, irmãos, uma pessoa assumiu então todo esse país. Depois de uma guerra civil entre os nacionalistas e os revolucionários, liderados por Mao Tse-tung, de alguma forma o exército nacionalista pelo império, pelo rei, ele acaba quase dizimando os revolucionários, se escondem, passam anos escondidos, capitaneam agricultores, capitaneam chineses para aumentar o seu exército, e por causa de uma guerra com o Japão, onde o Japão queria governar a China, se unem então os nacionalistas do rei e os revolucionários de Mao Tse-tung. Se unem, derrotam o Japão, e depois disso, meus amores, que derrotam, há uma guerra civil entre os nacionalistas e os revolucionários. E os revolucionários ganham em 1949, e o líder Mao Tse-tung, ele estabelece uma coisa importante. Ele estabelece o comunismo na China, eles chamam de socialismo, mas é governado por um único partido, PCC, Partido Comunista Chinês. Então, em 1949, então, é isso que acontece então na China. Mao Tse-tung assume o governo desse país continental e estabelece então o comunismo como o sistema de governo. Esse comunismo que eles herdaram da União Soviética. Por que isso se faz importante? Porque então, para você estabelecer uma nova forma de pensar, que era o comunismo, você precisa destruir o que se pensa. Então houve uma coisa muito interessante que Mao Tse-tung percebeu que deveria fazer, porque ele não estava conseguindo estabelecer o socialismo e o comunismo na China. Por quê? Porque ele conseguia estabelecer regras, ele conseguia estabelecer, irmãos, coisas a serem cumpridas, mas ele não conseguia mudar o coração dos chineses e a forma de pensar. Então ele sabia que para que estabelecesse o comunismo e o socialismo naquele país, ele precisava acontecer ou proporcionar uma metanoia, mudança na forma de pensar no coração. Os chineses precisavam assumir o comunismo como estilo de vida. Para isso, ele, de uma forma muito interessante, ele criou um canal de comunicação, tipo uma caixinha de sugestões, ou reclame aqui, e então a China começou a preencher suas reclamações especificamente, os intelectuais, professores, enfim, grandes pessoas, irmãos, a igreja não sei, irmãos, mas começaram então a reclamar do governo de Mao Tse-tung, e ele pegou isso, irmãos, as reclamações foram tantas, e ele acabou não usando do poder das Forças Armadas, e também não usando o poder do PCC, do Partido Comunista Chinês, mas ele levantou o chamado a Guarda Vermelha. Essa guarda é muito importante porque ela teve um papel fundamental de 10 anos. Essa Guarda Vermelha não eram soldados, não eram das Forças Armadas, não eram da Polícia Civil, mas eram jovens, do colegial, 1º grau, 2º grau e faculdade.
sem experiência nenhuma com armas, mas agora com a autoridade de Mao Tse-tung, irmãos, para ir por toda a China, para acabar com os 4 velhos. Os 4 velhos não eram idosos, irmãos, não eram pessoas de cabelos brancos, era uma forma de pensar que Mao Tse-tung queria destruir para então implantar o comunismo. Ele percebeu que para estabelecer o socialismo e o comunismo, ele precisava destruir aquilo que ele estava enraizado. Os 4 velhos eram as velhas ideias, as velhas culturas, os velhos costumes e os velhos hábitos. Então a guarda vermelha, que eram esses jovens, mais de 1 milhão de jovens por toda a nação, iam para onde fosse, eles eram a lei. Eles entravam nas casas e eles destruíam tudo. Procure sobre a revolução cultural, irmãos, na China, e você vai ver alguns vídeos no YouTube. Você vai entender o que eu estou dizendo. Eles marchavam, eles se mobilizavam, eles gritavam: precisamos destruir tudo para reconstruir todas as coisas. Eles cantavam essas coisas, e aonde eles iam, eles destruíam pinturas, poemas, livros, literatura, quadros, vasos. Destruía a relação da família, dos pais com os filhos, de irmão com irmão. Destruíam, eles não admitiam autoridade nenhuma. Autoridade nenhuma. Para vocês terem uma ideia, alguns alunos pegaram seu professor, eu não lembro de que matéria que era, se era matemática ou geografia, e jogaram do 2º andar pela janela, e ele morreu. Por quê? Porque os guardas vermelhos não admitiam autoridade alguma, apenas o culto à personalidade de Mao Tse-tung. Eles cantavam nas suas canções: nós nos rebelaremos, nós destruiremos tudo. E é o que eles saíram fazendo. Então imagine, irmãos, que situação é essa, e não foi apenas 3 anos. Para você ter uma ideia, meus amores, essa coisa pegou fogo na China. Isso causou tanta destruição, tanto abuso sexual, violência sexual, tanto morte, assassinato, espancamento, humilhação pública, irmãos, desapropriação de bens. Isso aconteceu tanto que o próprio Mao Tse-tung viu que os guardas vermelhos estavam descontrolados. Depois de 3 anos, ele usou as forças armadas da China para sucumbir, para acabar com os guardas vermelhos, porque eles estavam descontrolados nas comunas, nas vilas, por toda a China. A mulher de Mao Tse-tung, uma das integrantes, irmãos, da gangue dos 4, ou do bando dos 4, porque por 4 pessoas do PCC, do Partido Comunista Chinês, foram escolhidos, a mulher de Mao Tse-tung uma. Eles que planejaram, e que pensaram, arquitetaram e implementaram a Revolução Cultural. Que interessante, né, irmãos? Para destruir os 4 velhos, as 4 ideias, as 4 culturas, os 4 costumes, os 4 hábitos. E você sabe que aí fora, irmãos, você saindo daquela porta ali, ó, há uma luta muito grande da mídia, dos intelectuais, dos artistas, das celebridades, para destruir esses 4 velhos, para destruir a cultura que nós temos judaico-cristã. Você sabe, e já faz tempo. A mulher de Mao Tse-tung, irmãos, chamada Jiang Qin, ela diz assim, irmãos: o cristianismo na China foi colocado no museu. Não existem mais cristãos na China. Por quê? Por causa da perseguição. Os cristãos eram chamados de contra-revolucionários, porque os revolucionários, os comunistas, consideravam que aquilo que os cristãos ensinavam, que as Sagradas Escrituras, era contra a revolução, aquilo que eles queriam pensar. Por que ela disse isso, meus amores? Porque as igrejas foram fechadas, porque os pastores e a comunidade e a igreja foram perseguidos, apanharam, foram presos, executados, assassinados. Os missionários foram embora, irmãos, porque senão morriam. Muitas atrocidades, irmãos, aconteceram, e as Bíblias e livros cristãos foram queimados. Para você ter uma ideia, meus amores, nessa situação de perseguição, dessa revolução cultural, para quebrar a cultura e aquilo que os chineses criam e acreditavam, mais de 20 milhões de pessoas morreram. E não estou contando com os 30 milhões que morreram pela fome. Mais de 20 milhões de pessoas foram mortas porque não pensavam conforme o comunismo queria. Quantos professores?
quantos pastores, quantas senhoras da oração, quantos jovens em Cristo, quantos poetas, quantos compositores, escritores, patriotas. Essa era a situação. E eu quero que você entenda que de alguma forma é um paralelo também conosco, e a gente não vive, graças a Deus, num país comunista, e a gente não é perseguido na rua. A perseguição, ela vem de outra forma, e a nossa luta vem realmente de outra forma, porque nós lutamos contra o diabo e ele continua agindo. Mas eu quero que a gente olhe para a igreja chinesa, para que a gente possa aprender como eles agiram e como agem até hoje. Entenda uma coisa, meus amores: o maior país do mundo, com a maior população do mundo, e está se tornando a maior economia do mundo, é comunista. Eu não sei o que está por vir, meus amores. Só sei que esse país comunista se organizou, entendeu que pode ter muito recurso através do capitalismo socialista. Se estruturou internamente, irmãos, e agora está expandindo as suas fronteiras, comprando países na África, patrocinando países inteiros que outrora buscavam recursos no FMI e agora estão buscando recursos na China, e a China está dando bilhões, trilhões. Em compensação, pode continuar com o teu hino nacional, pode continuar com a tua bandeira, mas quero que você assuma o meu regime, o comunismo na tua nação. Leia um pouco sobre isso. Mas eu quero dizer, irmãos, como a igreja lá está vivendo e o que está fazendo diante de tudo isso. Pastor Nel, por que você está lendo isso? Eu, incentivado por essa literatura, irmãos, há 2 capítulos aqui nesse livro, fala sobre avivamentos da igreja no século XX. A igreja do século XX é a história que não foi contada de John Walker. Irmãos, me emocionou tanto ver como a igreja na China tem suportado o sofrimento e não tem esmorecido na sua fé em Jesus Cristo e tem passado por essas coisas. E eu pensei, o Brasil não está passando também por momentos muito fáceis. Muitas pessoas perderam entes queridos, há medo em muitas pessoas. Nós precisamos entender como a gente tem que viver numa situação dessa. E a melhor forma é a gente olhar para a grama do vizinho. Nesse caso, não para a bandeira vermelha de Curitiba, mas lá na China, como a igreja de Jesus Cristo e os nossos irmãos em Cristo estão vivendo. A primeira coisa que eu quero falar, irmãos, que de alguma forma, limpando o terreno, o comunismo, ele colocou à prova cada discípulo professo de Jesus Cristo. Se você confessava e professava Jesus Cristo, saiba de uma coisa, lá na China, isso até hoje, irmãos, isso até agora, irmãos, 20 e 36 é assim: se você confessa Jesus Cristo, se você defende a sua fé em Jesus Cristo, você é perseguido. Há 2 tipos de igreja na China, a igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja falsa é a igreja oficial, é aquela que tem alvará, é aquela que tem barracão, que tem imóveis, que tem uma cruz, aquela que você sabe, ó, é nessa que eu tenho que ir, lá é a igreja. A igreja oficial é aquela legalizada pelo Estado. Mas é o PCC, irmãos, o Partido Comunista Cristão, que estabelece quem são os pastores, o que se prega. A igreja oficial é aquela que se vê, a igreja falsa é aquela que se enxerga, que se vê, que se passa na frente. Mas a igreja verdadeira é aquela escondida nas casas e nos lares. E escondida porque é proibida, porque é considerada ilegal pelo comunismo. E por que é ilegal? Contraventora, porque ensina a Bíblia, as Sagradas Escrituras, quando as tem. Assim é na China, esses 2 tipos de igreja. E há uma coisa muito interessante aqui, irmãos, que me chamou muita atenção, os 10 mandamentos da igreja falsa na China, que é legalizada pelo Estado comunista.
Primeiro mandamento: não organize uma igreja sem a aprovação do governo. Segundo, somente pastores escolhidos pelo governo poderão batizar as pessoas. Terceiro, não mantenha contato com organizações religiosas do exterior, nem compre livros estrangeiros, para não ser influenciado, irmãos. Quarto, não imprima nem reproduza Bíblias e outros livros religiosos sem permissão. Onde já se viu isso, irmãos? A pastora Evelyn, esses dias, irmãos, não sei quantos dias faz, ela me mandou um link, irmãos, de uma notícia que o governo chinês agora, 10 dias atrás, 15 dias, estava proibindo aplicativo de Bíblia na sua nação. É isso, né, Veve? Quantos dias atrás? Nem 10 dias. Quinto mandamento: não viaje de cidade em cidade para propagar religião. Imagine se Jesus disse para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Sexto mandamento: mantenha a religião para você mesmo. Isso aqui são mandamentos do comunismo. E, irmãos, há uns 3, 4 aí grupos e formas de pensar, irmãos, que manifestam muito o reino do diabo. Comunismo e socialismo é um. Pense, não viaje de cidade em cidade para propagar religião. Mantenha a religião para você mesmo. Se esse é um dos mandamentos, irmãos, do comunismo, que manifesta, irmãos, o governo de Satanás, meus amores, como é que nós vamos cumprir esses mandamentos? Pastor, mas eu não cumpro, irmãos. Então, será que a gente tem guardado Jesus Cristo para nós mesmos? Ou a gente tem repartido para os outros? A gente tem ido de cidade em cidade, de casa em casa, de bairro em bairro falar de Jesus? Ou a gente é acomodado? Olha, o sétimo mandamento: não ore todo dia, ore só os domingos. Isso é um mandamento da igreja legalizada na China, irmãos, que é a igreja falsa. Irmãos, será que nós estamos igual a igreja falsa na China, orando só os domingos? Só quando vem para a igreja? Pensa, irmãos, o governo das trevas, irmãos, como é? Como ele raciocina? Se ele sabe, irmãos, que tem que orar pouco e faz tudo para isso, não temos nós que fazer o contrário? Orar muito e todo dia, o tempo todo. Oitavo mandamento: não transmita ideias religiosas aos menores de 18 anos. Pensa, pare de terceirizar a educação cristã dos teus filhos para o Super Kids da igreja ou para o departamento infantil. É sua, é nossa, é minha responsabilidade. Não cante canções religiosas aos menores de 18 anos. Por quê? Porque é fácil decorar passagens bíblicas, irmãos, através das canções. Décimo mandamento: não solicite contribuições. Essa eu quero ler 2 vezes, irmãos. Não solicite contribuições para promover a religião, aumentando a carga dos crentes. Não solicite contribuições para promover a religião. O comunismo sabe que as ofertas e dízimos fazem expandir o evangelho de Jesus sobre a terra. Porque vivemos num país que precisa de recursos para sair daqui para o Haiti, onde nós temos uma igreja lá com mais de 300 pessoas, irmãos. E eu não canso de dizer, irmãos, eu não sei o nome, irmãos, é agoreiro, feiticeiro, xamã, eu não lembro o nome, irmãos, eu esqueci mesmo, irmãos. Lá no Haiti, irmãos, o nome do feiticeiro da tribo, onde nós temos uma igreja, as pessoas levavam, irmãos, a eles. É uma cultura deles, eles cultuam a morte. Então o haitiano tem um crânio em casa, com velas ao redor do crânio. Isso é uma cultura deles, e eles cultuam então a morte. Por medo de não serem assolados por espíritos, tem então esse crânio, cultuam a morte e tem dentro de casa. Senão, é claro que você vai acreditar. Eu já falei que você não ia acreditar, mas... Irmãos, chegaram então para o chefe do feiticeiro da tribo, irmãos, e uma pessoa estava passando por muita dificuldade financeira, e ele disse: eu estou com algum problema, eu vou falar não é o cacique, esqueci, acho que é feiticeiro mesmo, e levou o crânio, irmãos, para fazer o feitiço e resolver seus problemas. Ele não estava com muita dificuldade financeira, e o feiticeiro, irmãos, esse feiticeiro fez o encantamento, o feitiço, e aí o rapaz que pediu o esquema lá foi embora, irmãos. Quando foi embora e passou os meses e nada deu certo, Dudu, e ele voltou. Quando ele voltou, você não é o Rambo? Você não é o Rambo aí dos feiticeiros?
o que não deu certo o que você fez? E ele disse, eu fiz o meu máximo, o que eu podia. Tem alguma coisa errada. Vai investigar de quem é esse crânio. Oh, aleluia. E o rapaz foi investigar, irmãos, e o crânio era de um crente. Que eles tinham violado o túmulo, irmãos, e pego o crânio, e o feiticeiro então pensou, o crânio de um crente. E tudo que eu fiz, e eu sei o que eu fiz, e não deu certo porque é um crânio de um crente. Se esse tipo de pessoas são guardados pelos Deus deles, mesmo depois que morrem, são protegidos, eu quero conhecer esse Deus. E ele foi para a igreja, lá para a igreja do pastor Petit, irmãos, nós temos, e ele se converteu. O feiticeiro líder aceitou Jesus, irmãos, e hoje, irmãos, depois de anos convertido, ele não é mais o líder feiticeiro da tribo, ele é o líder dos guerreiros de oração da igreja. Ah, irmãos, esqueci porque eu estou falando do Haiti, irmãos, mas vamos voltar. Por causa de oferta, irmãos, é isso mesmo, por causa de oferta. Ah, irmãos, e tem 3, irmãos, a igreja na China não é em barracões ou imóveis, mas é nas casas. Na época que essa literatura foi escrita, irmãos, 80% da população chinesa era rural. E a concentração da guarda vermelha se concentrava nas metrópoles, mas também alcançava o interior. E a igreja nas células, nas casas, meus amores, chinesas, se concentravam, Karime, em 4 cultos na semana. Eles faziam 4 cultos, irmãos, um culto só de adoração, um culto só de oração, um culto só de compartilhar, e Ivana, um culto só de estudo bíblico, de ler a Bíblia. Uma característica da igreja, irmãos, nas casas, não era concentrada só na vida do pastor ou nos sermões. O que isso significa? É muito comum hoje na igreja brasileira a gente vir para a igreja como se fosse o Batel Grill, o Jardim Grills que eu vi aqui no anúncio. Outra coisa, irmãos, contribua mesmo, reparta, compre seus cupons, traga alimento, mas nós não fazemos isso, irmãos, para ser sorteado com o cupom do restaurante. Nós fazemos isso, irmãos, porque é a nossa missão, porque é uma parte de ser cristão, porque é glorificar o nome de Jesus, porque a gente tem que repartir com os outros que a gente tem, porque pessoas estão em necessidade e a gente precisa fazer alguma coisa. Pastor, então o que é o ingresso do restaurante? É apenas um muito obrigado, é só isso. Mas as igrejas chinesas, irmãos, não está voltado no único uma pessoa, no pastor, nem nos sermões. O que isso significa? A igreja brasileira, irmãos, vem para a igreja como um avental. Opa, entrando no restaurante vou comer. E vão embora comendo de tudo, irmãos. Mas a maioria da parte das coisas na igreja quem faz é o pastor. Não, a igreja chinesa, pela falta de pastores, por causa da perseguição e execução deles, percebeu que eles mesmos são a igreja de Jesus Cristo e eles precisam se levantar para pregar o evangelho na cidade, no país, no mundo. É muito mais, amor, se arrume para tomar banho, vamos para o culto. Não. Eles são aqueles que vivem o evangelho dia a dia, cada pessoa, cada membro, cada integrante da igreja chinesa. Sim, há honra aos pastores, mas não é centralizada neles. E nos sermões, pastor, por que você está falando isso? Porque os chineses não apenas se satisfazem em ouvir sermões e pregações, em conhecer ou entender as coisas, o que eles mais querem é praticar aquilo que eles estão ouvindo. Uma outra coisa importante, os chineses estão preparados para sofrer. Não deixe que o sofrimento ou a perseguição o surpreenda, esteja preparado. O sofrimento por Cristo é o grande teste que indica onde realmente está o coração de um crente. O sofrimento, eu vou repetir, o sofrimento por Cristo não é o sofrimento porque pegou Covid. Não é o sofrimento porque alguém da família pegou Covid. Não é o sofrimento porque alguém da família morreu. Mas o sofrimento por Cristo é o grande teste que indica onde realmente está o coração de um crente. O sofrimento produz um efeito purificador, amadurece a igreja e libera um poder sobrenatural de Deus sobre a igreja, sobre nós.
Ah, irmãos, eu já fui para muitos parques de diversões. E eu vou contar uma coisa para vocês. Teve um parque que foi tão engraçado, irmãos. Dois momentos hilários, engraçadíssimos. Eu passei em parques de diversões. Um foi aqui nesse Tupã do Pinheirão, irmãos, com a pastora Lu. A gente inventou de nadar xícara. Você já foi no da xícara? Irmãos, aquilo é demais, irmão. Chega uma hora que você fica azul. E a pastora Lu ficou tão enjoada, Aninha, que ela, amor, pare esse brinquedo. E eu comecei a rir, irmão. Eu falei, amor, não vai vomitar em mim. E ela, amor, eu não estou bem, para esse brinquedo. Irmãos, ela é branca, ela ficou leite. Parou o brinquedo, irmãos, ela foi vomitar agu atrás do brinquedo. Mas eu ria, eu e o Gustavo ria. Tadinho, eu devia ir consolar ela, né, mano? Bater nas costas dela, fazer alguma coisa, né? Eu não consegui, irmão. Senhor, me perdoe. Perdi a oportunidade. Teve uma outra vez, Rosana, num outro brinquedo. Eu não lembro o que era, irmãos, que brinquedo que era. Acho que era meio que montanha-russa. E a gente na fila, irmãos, de repente a gente viu, irmãos, mas não era um ser espiritual, mas a gente viu vindo e veio. Quando veio, splá, na calça de um e no pé do outro, era vômito de quem estava no brinquedo, irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não lembro de no parque de diversões, na montanha-russa, eu pensar em texto bíblico. Estava ali me divertindo, rindo, brincando. Isso não tem nada de pecado. Mas o livro de Eclesiastes diz que é muito melhor um tempo de velório do que um tempo de banquete para a gente aprender. O que eu estou querendo dizer, irmãos, a gente aprende mais e amadurece mais e purifica mais e se aproxima mais diante de Deus nos dias sofridos. Porque nos dias gostosos a gente ri bastante e não reflete muito. Uma outra coisa importante que os chineses aprenderam, irmãos, é o poder da oração. Claro, tanta perseguição, eles oram por tudo. Eles têm um ditado: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E quando eles se reúnem para orar, irmãos, realmente, irmãos, entenda uma coisa: os chineses estão vivendo o sobrenatural de Deus. Eles veem anjos. Alguns chineses, irmãos, conta-se que eles estão presos e a grade das celas se abre, igual em Atos dos Apóstolos. Os próprios anjos abrindo as cadeias. Tamanha é a severidade da perseguição. Irmãos, eu assisti um filme hoje pela manhã, irmãos, que mexeu comigo. Tinha hora que eu não aguentei assistir. Nós passamos para vocês por link, irmãos, para que você assista um filme, irmãos, sobre uma chinesa e como ela foi perseguida e torturada. Os policiais, irmãos, viram ela entrando num prédio e ela estava indo para um grupo de estudo da Bíblia com mais 5 chinesas. E eles entraram, irmãos, a guarda policial, prenderam todas e torturaram elas até elas confessarem 3 coisas. Quem são os líderes? Aonde eles estão e como vocês se comunicam. Irmãos, de agulha embaixo das unhas, de policiais ela amarrada na cadeira e dá tanto chute na canela dela, de dar tanto tapa na cara, de numa temperatura de menos 20 graus, deixar ela sem roupa, molhar ela com água do freezer, um pouco antes de congelar, colocar uma bacia com água também assim, irmãos, muito gelada, e botar os pés dela, e molhar ela completamente, e abrir a janela para que o vento de menos de 20 graus entrasse pela janela. Irmãos, isso é um filme baseado em fatos reais, de uma chinesa que vivenciou isso em 2013, há 8 anos atrás, e que muitos vivem isso até hoje. E como esses chineses estão reagindo, meus amores? Muitos chineses negaram a Jesus Cristo.
muitos chineses, eu não sei o nome, irmãos, talvez mamão com açúcar. Muitos chineses cristãos, talvez, irmãos, meia boca, não sei qual é o nome. Não sei. Talvez muitos chineses, irmãos, que não entenderam o capítulo ainda 12 de Apocalipse, irmãos, verso número 11, que retrata aqueles que venceram o anticristo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Você entende uma característica que vai ser dos cristãos do fim? Eu não sei se nós seremos os cristãos do fim, mas olha a característica dos cristãos do fim, que vencerão. 3 características: vencerão pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e por mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Eu fico pensando, meus amores, sobre essas coisas. Eu fico pensando sobre esses homens e mulheres de Deus, que curas e milagres e coisas extraordinárias, meus irmãos, na vida deles é comum, porque também a perseguição e o sofrimento é severo demais. Irmãos, há uma fome intensa dos chineses pelas Escrituras. Porque, irmãos, porque uma marca dos chineses, irmãos, eles não são ativistas. E eles pararam de se autossatisfazer com as coisas, com aquilo que pode se comer ou beber. Eles pararam de encontrar satisfação com coisas, ou com comida, bebida ou com roupa. E os chineses redescobriram Deus. Com o coração faminto e com uma insatisfação santa. É assim que eles têm vivido a cada dia buscando a Jesus Cristo, irmãos. Eles precisam estar preparados para o pior diariamente, irmãos, porque o mal está espreitando. Teve 2 chinesas que se encontraram com integrantes do governo norte-americano, irmãos, que foram lá para uma reunião específica com o governo chinês. E 2 chinesas, no momento específico, eram cristãs. E elas, com uma pobreza terrível, não pediram dinheiro algum para os norte-americanos. Só falaram sobre a necessidade deles terem liberdade para falar de Jesus no seu país. A tal ponto que essa comitiva norte-americana, irmãos, de congressistas, sabendo aquilo que eles estavam ouvindo daquelas chinesas cristãs, disseram: a igreja chinesa está tão ocupada falando de Jesus Cristo no seu dia a dia, que não consegue perceber a sua pobreza, as suas necessidades. Você entende isso? Marta, uma menina de 18 anos, marcou para se encontrar com um pregador britânico. E marcaram 9 horas, mas ela não apareceu. Ela só apareceu, meus amores, 1h da manhã. Graças a Deus que o pregador permaneceu, esperou ela. E ela contou que ela estava distribuindo Bíblias numa cidade, numa região específica. E aí a polícia prendeu ela, espancou ela, pegou tudo que ela tinha, inclusive as Bíblias, e soltaram ela numa rua deserta. Por isso que ela demorou para se encontrar então com esse pregador naquela cidade específica. Mas se encontraram 1h da manhã. Naquele escondido e naquela luz meio que penumbra, aquele pregador inglês, ele conseguiu perceber que havia alguma coisa estranha na cabeça de Marta, daquela chinesa de 18 anos. A cabeça daquela menina era muito maior do que o normal, e ele sabia que tinha alguma coisa estranha. Quando ele perguntou: o que você tem na cabeça? E ela disse: olha, alguma coisa aconteceu comigo. Aí ela arregaçou as calças dela e mostrou as calças cheias de picadas, de feridas, mordida por algum inseto ou alguma coisa. Por quê? Porque nessa missão dela de levar Bíblia aos lugares longínquos, ela dormia em qualquer lugar, sobre o chão. E então aquele inglês na hora disse assim: amanhã mesmo nós vamos no médico.
Ela disse, não. 18 anos. 18. Quantos anos você tem, querida? Você mesmo, quantos anos você tem? 14. Quantos anos você tem? 16. Fica em pé, por favor, só um pouquinho. Essa, a de 16, irmãos, 2 anos só mais velha do que essa moça linda. Só para você entender, pode sentar, querida, muito obrigado. O inglês disse para ela, amanhã mesmo nós vamos para o médico, ver o que está acontecendo com a sua cabeça. Ela disse, talvez por essas picadas infectaram meu sangue, alguma coisa está acontecendo na minha cabeça. O inglês disse, amanhã nós vamos para o médico. Ela disse, não. O Senhor trouxe as Bíblias que eu pedi? E ele disse, trouxe. Amanhã às 6 da manhã eu tenho um trem para o interior da Mongólia. Eu não tenho tempo para ir para o médico. Ele perdeu contato com ela. E ela foi presa. Ela foi presa por distribuir superstições para o povo chinês. A Bíblia. Ela foi presa por distribuir a Bíblia. E ela foi executada com 24 anos de idade. Irmãos, me impressiona esse comentário desse governo americano, desses políticos americanos congressistas, dizendo que os chineses estão tão ocupados, irmãos, com a tarefa de Jesus Cristo sobre a terra, que não percebem sua pobreza. E eu fico pensando, de alguma forma, a igreja ocidental, irmãos, tem uma relação enorme das suas necessidades, porque talvez não está ocupado o suficiente com tal tarefa. E eu termino essa mensagem dizendo, meus amores, há muitas formas do diabo de se manifestar, e ele é o nosso único inimigo, irmãos, e ele se manifesta de muitas formas. Mas há grandes 2 formas do diabo se manifestar. E ele tem se manifestado dessas 2 grandes formas, irmãos, uma no Oriente e uma no Ocidente. No Oriente, irmãos, toda aquela região ali, irmãos, Arábia, Coreia do Norte, Rússia, China, países asiáticos, irmãos, Tailândia, Indonésia, Japão, Índia, irmãos. Irmãos, como que o diabo tem se manifestado na parte oriental do mundo? Como um leão, rugindo como leão, de forma feroz, destruindo, espancando, violentando, executando, batendo, assassinando, humilhando, executando, como leão, procurando a quem possa devorar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, meus amores, como a parte oriental do mundo, a igreja na parte oriental do mundo tem lidado com a perseguição e com o sofrimento. Não é com medo, porque o diabo tem agido assim na parte oriental, porque sabe que através do medo vai neutralizar a igreja de Jesus Cristo. Mas sabe o que a igreja oriental tem feito? Tem confrontado esse leão através do seu testemunho, porque sabe que só assim, com confronto com esse leão, é que é possível testemunhar de Jesus Cristo. Como a única ou diversas promessas e esperanças que diz na palavra de Deus, mas quero citar uma: resistiu. É isso que a igreja oriental, uma das coisas está fazendo, resistindo esse leão, resistindo, porque ele fugirá de vós. Mas nós somos do Ocidente, nós temos uma liberdade, a igreja tem até alvará, tem até a permissão da prefeitura para funcionar. Como o diabo tem agido aqui, Nel? Como eu li para você em 2 Coríntios capítulo número 11, verso número 3, como uma astuta cobra, que sem a gente perceber ela está no meio. Saiba como Deus, como o diabo tem agido na parte ocidental do mundo, tem feito a gente se distrair e olhar para as coisas e desejar o tempo todo ter as coisas. E o que a gente mais quer fazer é hora extra para ganhar um pouquinho mais, para poder comprar aquilo que a gente quer. Está difícil na praça a gente encontrar pessoas que querem trabalhar menos, ganhar menos, para ter mais tempo para pregar o evangelho.
É assim que o diabo tem se manifestado, meus amores, no Ocidente, como uma cobra astuta, tentando nos fazer esquecer da simplicidade e da pureza que há em Jesus Cristo. E ele tem conseguido. Porque o amor às coisas tem esfriado o amor por Jesus Cristo de muitos corações. Quantos têm esfriado na sua relação com Jesus Cristo na pandemia? Tem um videozinho de 1 minuto. Gabi, coloca para mim, fazendo favor. Esse é um vídeo de um contrabando, irmãos. Você já ouviu falar de contrabando de cerveja? De pinga, de cigarro? De órgãos? De drogas? De armas? De mulheres? Quero te mostrar um contrabando aqui na China, irmãos. Vamos ficar em pé. E eu fiquei pensando, meus amores, é importante a gente olhar para a grama do vizinho. Sabe quando a gente dá uma olhada na grama do vizinho, a gente, nossa, cara, que grama bonita. E a gente dá uma olhada para a nossa. Amor, vamos cortar a grama hoje, sabe? Nós precisamos olhar, irmãos, como os nossos irmãos chineses têm servido a Jesus Cristo, para a gente olhar para dentro do nosso quintal e estarmos apercebidos como a gente tem servido Jesus. Saiba de uma coisa: quando Mao Tse Tung implantou o comunismo na China em 1949, havia 5 milhões de cristãos, 4 milhões de católicos e 1 milhão de evangélicos. Hoje, depois de 70 anos, com todos esses assassinatos, e Mao Tse Tung matou mais de 20 milhões para estabelecer a revolução cultural. Depois de 70 anos, com toda a perseguição que há e que existe ainda hoje, estima-se que há mais de 70 milhões de cristãos evangélicos na China. Dispostos a morrer por Jesus Cristo. Conscientes que talvez isso chegue mais cedo ou mais tarde. Eles vão para as células nas casas, irmãos, e nem em Bíblia eles levam. Nem Bíblia eles levam. Com medo da polícia pegar. Quantas Bíblias você tem em casa? Você já leu ela inteira? Quando foi a última vez que você leu esse livro, que é a própria palavra de Deus, que outros fazem contrabando para ter, que outros fazem festa para possuir? Quando foi a última vez que você leu? Quando foi a última vez que você leu apaixonado, desesperado, desejoso?
Quando foi a última vez que você leu, talvez não entendendo muito, mas aquilo que entendeu, seja um versículo, já começou a aplicar naquele dia mesmo aquilo que leu? Quanto tempo nós oramos por dia? Oramos todos os dias? Quando foi a última vez que a gente abordou alguém e explicou o plano de salvação a essa pessoa? Não estou dizendo chamar para vir para a igreja ou integrar um panfleto. Quando foi a última vez que nós ganhamos uma pessoa para Jesus Cristo? Não quando a gente pregou no culto, lá onde a poeira suja o sapato, lá onde o dia a dia acontece das pessoas lá fora. Irmãos, como a gente tem passado por essa pandemia. Eu quero orar com você. Queria que tocasse uma música, querida. Em nome de Jesus, eu queria que você pensasse e começasse a conversar com Deus, meditando nessa letra em nome de Jesus Cristo. É tempo dessas coisas. Eu acho que a gente precisa olhar para o nosso coração. Eu acho que a gente precisa tomar uma decisão hoje por Jesus Cristo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo. Pode aumentar um pouquinho mais. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Faça a tua oração. Comece a falar com Deus. Em nome de Jesus. Só quem sabe, Só quem sabe quão distante está de Deus sabe a importância da letra dessa música. Só quem vê que ninguém vê. Vou regressar ao caminho, vou ver Deus, as primeiras obras, Senhor. eu me arrependo, Senhor, eu me Me arrependo. arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero voltar às primeiras obras, meu Deus amado. Eu quero voltar à primeira paixão, aquele tempo apaixonado, meu Deus querido, e ardente em chamas pelas tuas coisas por você. Eu quero, desejo, meu Deus amado, não importa quanto tempo passou, ou aquilo que já conheço das Escrituras. Não importa, meu Deus amado, se me tornei um pastor, meu Deus amado, eu quero voltar lá atrás, meu Deus amado, em nome de Jesus, naquele coração ardente e apaixonado no novo convertido. E como olhava para as Escrituras, meu Deus amado, meu Deus amado, e o tempo que gastava com ela, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero voltar para aquele tempo, meu Deus amado, em nome de Jesus, que não sabia encontrar os textos bíblicos quando o pregador falava. Demorava tanto para procurar que o texto já era lido. E então eu fechava a Bíblia frustrado porque não tinha conseguido encontrar mais uma vez o texto. Mas o coração era apaixonado. Mas havia fogo na minha alma e no meu coração. Quero voltar, meu Deus amado, aquela paixão lá de trás, meu Deus amado, que eu ia para a igreja e olhava para as pessoas do meu lado, não prestando atenção na roupa delas, mas como elas cantavam, como elas oravam, para que eu aprendesse e pudesse fazer também. Meu Deus, que eu chegava antes, meu Deus querido, que eu andava quilômetros.
que eu abria mão de jantares, que eu abria mão de confraternizações de família para poder estar na escola bíblica dominical, que o ensino da escola bíblica dominical era exatamente do lado de uma valeta, onde em dias ensolarados subia um fedor terrível. Quero voltar, meu Deus amado, aquele paixão, aquele ardente coração por Ti, meu Deus, e pelas Tuas coisas. Quando encontrei aquele paralítico, meu Deus querido, no terminal, sem o conhecer, meu Deus amado, levamos para a igreja e cuidamos dele por 7 anos, morando na igreja. Deus, aonde não pensava nas coisas, nas consequências, apenas havia uma paixão, apenas havia um fogo. Muitas vezes fazendo coisas sem pensar nas consequências, mas disposto a correr risco, feliz por falar de Jesus aos outros, mesmo não sabendo A nem B, confundindo Jesus com José do Egito, mas feliz quando saía dos lugares por ter repartido pelo menos um pouquinho com as pessoas e mostrado daquilo que eu cria no único Deus que criou os céus e a terra, e tinha entregado a minha vida a Ele, disposto a não mais jogar futebol nos campeonatos porque conflitia com a escola bíblica dominical, a dar o ponto do técnico e na minha casa, Senhor amado, e você bem sabe, e conversar com meu pai e dizer por que você tem impedido o Nelsinho de jogar no campeonato. Ah, Deus, aquele coração apaixonado e ardente de sentar no meio-fio da rua, triste, muito triste, completamente triste, porque de novo tinha brigado na porrada com o irmão mais velho. Mas agora eu já tinha me convertido, já era da igreja e eu não podia mais fazer aquilo, nem falar palavrão. Mas ainda não tinha vencido completamente e saía alguns palavrões da minha boca e eu me irritava com os meus irmãos e a gente brigava. Deus, você sabe, aquele dia no meio-fio eu disse pra você chorando, um adolescente de 13 anos, e eu dizia: Deus, eu não quero ser um crente de pau oco, eu não quero ser um cristão de meia pataca, eu quero ser um filho de Deus verdadeiro. Ah, meu Deus amado, quando minha mãe me acordava na madrugada, ou no raiar do sol do dia, e eu deitado na cozinha, dormindo, meu Deus, sobre um chão frio, porque tinha me levantado a orar de madrugada e tinha pego no sono. Quero voltar, meu Deus amado, em nome de Jesus. Quero voltar, meu Deus amado, quero fazer, meu Deus amado, o que tem que fazer, meu Deus querido, em nome de Jesus. Não quero deixar de fazer as coisas, mas eu quero voltar àquela paixão, quero voltar àquele amor. Talvez, meu Deus amado, eu quero voltar à paixão dos chineses, a paixão, o amor dos meus irmãos chineses, que sabem o que custa servir Jesus, lhes custa a vida. Com tanta pouca coisa para comer, com tanta pouca coisa para vestir. Me perdoe. Me perdoe, Senhor. O Ocidente tem arrumado os dentes, e o Oriente tem perdido os dentes por causa de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor Jesus. Quero buscar o Teu reino em primeiro lugar, e que as demais coisas fiquem no seu lugar. Quero ser consumido como uma vela, meu Deus amado, acesa, meu Deus amado, que de pouquinho em pouquinho, não importa se não ilumina muito, mas derrete e se acaba. Quero perder a minha vida, porque só assim vou achar e vou encontrar, mas eu não quero ficar preocupado demais com essa vida, senão eu vou perdê-la. Não quero produzir muito e encher celeiros e não me preocupar com a eternidade, mas quero me preocupar com a eternidade, não importa com aquilo que tenho, eu desfruto nessa terra.
de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus, me dê força. Sozinho eu não consigo. Espírito Santo, sozinho eu não consigo. Talvez sozinho eu nem queira. É isso que me deixa mais triste. Talvez há certas coisas que eu não quero nem abrir mão. Eu preciso que você me ajude, Deus. É por isso que eu não gosto de ouvir quando você fala comigo através desse texto. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Meus irmãos amados, não permita que o diabo lhe vença com uma cobra astuta e te afaste da simplicidade e da pureza que há em Jesus Cristo. Acorde, se levante, se arrependa e viva Cristo. Nós temos o exemplo, o apóstolo Paulo, nós temos exemplo, as Escrituras, a Bíblia, Jesus Cristo. Mas também temos exemplos de muitos cristãos que têm vivido como Deus, creio eu, que se alegra sobre a face da terra. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, em nome de Jesus. E não deseje pregações ou sermões, deseje viver as pregações e sermões que a gente ouve. Deus te abençoe. Viva Cristo em nome de Jesus.